Escrever é uma arte, publicar é um negócio. O escritor independente ou não precisa ser bom em ambos. Ou, se você deseja apenas escrever, trate de contratar alguém bom nos negócios. Antes de mergulhar nesse mundo da escrita como um negócio, eu preciso deixar bem claro 3 requisitos. Primeiro, viver da escrita requer tempo e esforço. Não se iluda com a mega sena, na grande bolada da noite para o dia, nem nos gurus que falam que você vai ficar rico da noite para o dia. Em vez disso, foque em ampliar a sua renda mensal gradativamente. 2. Viver da escrita requer desenvolver algumas habilidades. Como se trata de um negócio, monetizar suas habilidades de escrita também requer que você seja capaz de se promover, de se comunicar bem, entender de finanças e o lado operacional de se administrar um negócio ou atuar como autônomo. E terceiro, requer uma automotivação constante. Haverá tempos de vacas gordas e de vacas magras. Aprenda a administrar a euforia e a depressão e você terá meio caminho andado rumo aos seus objetivos. Isto posto, vamos começar por um fato. O dinheiro é um tema muito delicado para muitos escritores. Se um autor fala sobre dinheiro em público, ele pode ser taxado de fanfarrão, capitalista, que não sabe o que é literatura de verdade. Se reclama sobre dinheiro, ele reforça a generalização do escritor fracassado, que lamenta da vida e do mundo e não tem onde cair morto. Assim, não é fácil falar sobre o assunto quando se está em um grupo de autores, cada um com seus obstáculos ou facilidades, cada um com uma maneira diferente de se relacionar com o dinheiro. Com relação às finanças, há sempre questões ligadas às crenças mais profundas, incutidas desde a infância, mas há também um componente que tem grande impacto, o tempo. Há, na maioria das vezes, um imediatismo por reconhecimento público que se sobrepõe até mesmo ao discernimento. As pessoas não costumam muito fazer a conta do que, por exemplo, do que significa receber 10% de royalties de uma editora e de quanto precisam vender para que esses 10% sejam significativos. O que muitos escritores buscam é o reconhecimento intelectual, independente do material. E acabam não dando a devida importância às finanças. Muitos, inclusive, desprezam qualquer associação entre arte e comércio. Eu posso estar enganado, mas esta é a causa do estereótipo do escritor como um ser fracassado. Não deveríamos. Como seres humanos, a gente possui um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, um corpo energético e, não vem ao caso aqui, e podemos até falar da relação dele com a escrita futuramente, mas também temos um corpo causal. A integridade requer equilíbrio em todas essas áreas. E se meu corpo físico tem necessidade de segurança e conforto, eu não devo abandoná-lo apenas porque a minha necessidade de reconhecimento intelectual é maior. Você não vai escrever melhor apenas quando a sua vida lá fora for uma desgraça, seus relacionamentos conturbados, suas dívidas impagáveis. Assim, remova todos os estereótipos e generalizações negativas que construíram em sua mente. Delete o escritor que não escreve, o escritor cuja vida lá fora é um Armagedon, o escritor que sofre para pagar os boletos, o escritor que não gosta de falar de dinheiro, e construa a sua própria história. Lembre-se de que o sucesso e o fracasso são apenas eventos. O único momento em que você chega a um estágio e fica é na morte. E mesmo assim, há controvérsias. Assim, o objetivo desta aula é abrir seus olhos para todas as possibilidades de ganhar dinheiro como autor. Muito do que eu vou compartilhar hoje com você, eu descobri fazendo pesquisas sobre maneiras de ampliar os meus royalties. A maior parte das informações vão se aplicar apenas a autores independentes. Mas nada impede de você ampliar as suas torneiras de receitas se você está sob o contrato de uma editora. Vamos começar com alguns mitos e verdades sobre viver da escrita. Mito é aquela coisa que tem um fundo de verdade, mas que tem tudo para ser uma lenda. É a generalização de uma ideia que pode ser ou pode não ser,
mas que a maior parte das pessoas toma como verdade. Por exemplo, se você é um escritor publicado por uma grande editora, você está ganhando rios de dinheiro. Ou, pelo menos, vive apenas da sua escrita e largou o seu outro emprego. Pode ser verdade, mas muitas vezes não é. Autores já estabelecidos, com carreiras sólidas e uma obra consistente, muitas vezes não se sustentam apenas escrevendo. O que me admira é ver gente nova achando que bastaria ver seu primeiro livro em uma grande editora e todos os seus problemas estariam resolvidos. Não estarão, infelizmente. São raras as editoras que pagam adiantamento de royalties para autores em início de carreira. E mesmo que paguem, é um valor irrisório perto do que muitos requerem para viver. Um agente não vai resolver seu problema e ainda vai ficar com mais uma parcela da sua pequena parcela de royalties. Você será encorajado a investir no próprio marketing pessoal, a construir um website, a se deslocar para eventos, fazer materiais promocionais, trabalhar sua presença nas redes sociais, com o seu dinheiro. O que sobra? Muito pouco ou quase nada, como diria Zé Cabaleiro. Na hora em que meu livro for lançado, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou te contar um segredo que talvez você não saiba. Você é o último na fila de recebimentos. Antes de você receber seus royalties, o livreiro, o distribuidor, o editor, o marqueteiro e todos os seus funcionários serão pagos. Se você receber um adiantamento, então, você vai precisar que o livro venda pelo menos 10 mil cópias para você começar a receber os royalties pingados. É óbvio que uma grande editora não dá ponto sem nó, e ela só aceitaria te adiantar alguma coisa com a certeza de que aquilo renderá muito mais lá na frente. A maioria das grandes editoras contabiliza os royalties de autores de 6 em 6 meses, o que eles chamam de data de corte. Assim, não conte com ganhos mensais em sua vida de autor publicado por uma grande editora. Você vai precisar se organizar para distribuir os ganhos semestrais entre os meses para pagar as contas e sobreviver. Mas não conte com todos os seus royalties devidos nessas datas. Há um outro termo que vai impactar nos seus ganhos, que os editores chamam de reserva contra estornos. Isso quer dizer que mesmo que todos os livros da tiragem tenham sido enviados para a distribuição, a editora não sabe quantos serão devolvidos. Desta forma, ela retém uma percentagem dos seus royalties para cobrir uma possível devolução. Então, mesmo com um contrato para um ou até mesmo para mais livros, a maioria dos autores não poderá se dar ao luxo de cortar outra fonte de renda. Portanto, se um autor me diz que precisa de um agente para encontrar uma grande editora, eu respondo com uma pergunta: por que você não abre a sua própria editora? O retorno será muito mais rápido e consistente para a grande maioria que apostar nessa ideia. Agora, se você nasceu com a sorte de poucos, encontrou um agente que te colocou em uma editora, que fez um adiantamento capaz de permitir que você fique só escrevendo e não faça mais nada na vida, meus parabéns! Porém, você é uma exceção. O escritor normal precisará de uma ou mais fontes de renda. Por isso que muitos não deixam seus empregos até que tenham muitos livros vendidos, com royalties suficientes para cobrir todos os seus custos e ainda sobrar. Da mesma forma que existe o mito de que se ganhará muito com uma editora tradicional, há um mito de que não se ganha nada como independente. Antes de tudo, publicar um livro não deve ter como objetivo o enriquecimento instantâneo. Mesmo com casos esporádicos de adiantamentos vultuosos para um ou outro autor desconhecido, não é o que mais acontece. Na maioria das vezes, os autores precisam trabalhar muitos livros e muitos anos antes de realmente começarem a ver os frutos do seu trabalho renderem. Se você tiver o pé no chão, disposição e foco, pode fazer da escrita a sua principal fonte de renda sem ficar esperando a fada madrinha. Nem o mecenas endinheirado que hoje atende pelo nome de editora. Felizmente, há muitas opções para que você não precise ficar esperando sentado. Se eu disser que é fácil, eu vou estar mentindo para você.
É um trabalho de paciência, difícil e incerto, mas possível. O otimismo cauteloso é sempre um bom conselho. Não espere uma chuva de dinheiro cair do céu da noite para o dia, mas com trabalho e tempo, e também com um pouco de sorte, pois ela é um componente da vida, o sonho de viver da escrita pode se tornar realidade para você. Qualquer que seja o seu estágio na carreira, ainda sem publicar, com um livro publicado, com 10, não pare, continue. A vida seria muito chata sem bons livros para ler. Você precisa detonar a ideia de que o único foco na carreira de um escritor é a escrita em si. Para muitos, o maior desejo é carregar um laptop para uma praia deserta ou para uma cabana nas montanhas e ficar escrevendo livros e mais livros enquanto eles se vendem sozinhos. A carreira de escritor requer responsabilidade, como qualquer outra. É óbvio que a escrita deve ser o seu foco principal, mas cada livro publicado significa mais e mais trabalho. Você vai precisar ampliar o seu relacionamento com os leitores, responder e-mails, fazer postagens, comentar, dar entrevistas, contatar parceiros, enviar livros, gerenciar seus royalties, enfim, há muito trabalho a fazer. Portanto, esqueça o mito de assim que o livro chegar na prateleira de uma livraria ou mesmo na autopublicação, você irá nadar em tanto dinheiro que todas as suas preocupações financeiras vão acabar para sempre. A verdade é que são poucos os autores que ganham milhões de dólares com seus livros. De fato, são bem poucos. São raríssimos os que cruzam o mundo em um jatinho particular para sessões de autógrafos com centenas de leitores esperando ávidos com o livro na mão, por um autógrafo. Na maior parte das vezes, as viagens de um escritor se resumem entre a cafeteria e o quarto ou o escritório. Você deveria se sentir um autor bem-sucedido por conseguir ganhar o suficiente para cobrir as despesas com a publicação de um livro. Se você consegue pagar as suas contas com isso, então nem se fala. A tendência é que, com mais escritores publicando mais livros, com preços cada vez mais baixos e irrisórios, até os autores no topo da cadeia já estão sentindo os efeitos em seus rendimentos. Então, que opção você tem? Se você possui outra fonte de renda não relacionada à escrita, mantenha e comece a gerar novas fontes de renda enquanto escreve. Eu comecei a publicar meus livros em 2012, mas só abandonei a minha outra atividade em 2016. Nesta aula, eu vou revelar as opções para ampliar suas receitas até e além de um ponto em que você não precise mais de outra fonte não relacionada à escrita. É como eu vivo hoje. Se dinheiro não é uma preocupação para você, encare os ensinamentos como novas maneiras de levar sua mensagem para novos públicos e impactar mais gente. O fato é que a maioria dos autores, assim como outros artistas e criativos, que procuram ganhar a vida fazendo o que amam, levando entretenimento ou conhecimento para outras pessoas nesse processo, precisam encontrar maneiras de sustentar. No milênio passado, escritores, músicos, pintores sobreviviam através da benevolência de patronos abonados. Depois vieram as editoras com seus adiantamentos que permitiam focar na escrita até o próximo livro. Mas até o fim do século passado, a literatura era algo para ricos, privilegiados ou muito sortudos. Muita gente talentosa nasceu e morreu sem ver um único livro seu publicado, o que é uma tristeza. A internet trouxe a Amazon, que ao mesmo tempo em que democratizou o acesso à publicação, deu início à erosão dos royalties dos autores. Colocou tantos novos títulos no mercado que a tendência foi o preço rastejar. E surgiram uma pá de livros de R$ 1,99, de e-books gratuitos, que também fizeram explodir a pirataria. Você pode enxergar isso como uma crise. Eu vejo como uma oportunidade nunca antes vista. Você sabia que tem autores vivendo de micropatrocínios dos próprios leitores? O crowdfunding está aí bancando muitas obras que antes nem veriam a cor do mundo. As múltiplas plataformas permitem que você receba um pouco de royalties aqui, outros acolá, e ao somar tudo, a conta pode não fechar totalmente,
mas pode pagar a universidade de um filho, a prestação de um imóvel. Com um pouco mais de esforço, permite que você não necessite de outra fonte de renda não relacionada à escrita. E de grão em grão, o plebeu vira sultão. A democracia na literatura, ela depende de autores com esse espírito e não daqueles que ainda sonham com privilégios. Portanto, vamos abrir a caixa dos geradores de royalties para escritores no Brasil e no mundo. Antes de entrarmos nas fontes geradoras de royalties, você precisa saber de uma coisa. Há fontes que exigem uma dedicação e acompanhamento maior, e outras que você configura uma vez e esquece. Há também fontes mais indicadas para autores de ficção e fontes mais indicadas para autores de não ficção. Como também há aquelas que podem ser exploradas por ambos. Há fontes mais complexas, que exigem que você reflita bastante antes de encarar, e outras tão óbvias que você se pegará pensando por que eu não fiz isso antes. O fato é que conhecimento é uma fonte de renda perene e sem limites. Se você é funcionário, autônomo ou patrão, você vende o seu tempo e há um limite de dias da semana, horas no dia. Se você vende conhecimento, o tempo não é um limite, nem braços ou pernas. A sua cabeça é o único limite. Não subestime a sua capacidade de gerar royalties, independente do gênero de escrita que você escolheu. Nesta aula, eu vou te revelar 17 fontes de receitas para escritores. E vamos começar com a primeira e mais óbvia: os livros. Um livro publicado é o primeiro passo para mudar o seu status de escritor, aquele que escreve, para autor, aquele que foi publicado. Escrever, muita gente escreve, uma parcela menor se atreve a publicar. Um livro ele pode ser vendido de diversas formas. Você publica uma vez, mas pode fazer diversos lançamentos, uma dezena de sessões de autógrafos, pode vender diretamente ou através de uma livraria, pode fazer vendas físicas ou vendas online, pode usar lojas de terceiros ou vender diretamente, pode vender o livro impresso sob demanda em pequenas ou grandes tiragens. A verdadeira chave para o sucesso com livros é escrever e publicar vários livros de uma série ou gênero semelhante. Isso faz com que os leitores comprem seus livros em sequência e construam uma marca em torno do seu nome de autor. Um livro hoje ele transcende o papel. Uma segunda maneira de gerar royalties com sua escrita é através, então, dos e-books, os livros digitais. Os e-readers, electronic readers ou leitores eletrônicos, revolucionaram o mercado editorial. Hoje, um leitor pode carregar sua biblioteca inteira onde quer que vá. Mas a maioria dos escritores tende a pensar apenas em Kindle e Amazon quando o assunto é o livro digital. Um e-book ele pode gerar receitas de diversas maneiras para quem escreve. Ele pode ser usado como uma isca para obter leads, ou seja, para capturar dados de contato de leitores e clientes. Dados estes que serão usados com o objetivo de vender algo mais caro, como uma série de livros, como um curso, uma mentoria, por exemplo. Ele pode ser oferecido como bônus para tornar uma oferta ainda mais atraente, como um livro de apoio em um treinamento ou um grupo de coaching, como um brinde para clientes e leitores frequentes, como um canal de marketing para outros livros, produtos e serviços. Outro desdobramento do meio livro são os audiobooks. O mercado de audiobooks cresce vertiginosamente ano após ano e já supera as vendas dos livros de bolso, dos pocketbooks, em receita total. Enfim, apenas no meio livro há uma infinidade de oportunidades para ampliar seus royalties. O fato é que um livro requer um esforço inicial maior para ser escrito, produzido, publicado, mas depois se transforma em fonte de renda passiva e perene. E você já sabe que o tamanho da fonte depende da sede dos leitores. Para ser bem-sucedido é preciso escrever o que o mercado quer ler e não apenas o que você quer escrever. Portanto, conheça a fundo o seu mercado. Observe e estude as demandas do seu gênero, do seu nicho. Leia o que o seu público-alvo está lendo. Identifique as vozes e os tons que eles gostam.
aborde um tema desejado pelo mercado com uma versão criativa e de um ângulo original. Se ainda depois de conhecer todas as possibilidades como autor independente, seu objetivo continuar ser lançado por uma grande editora, pelo menos estude o tipo de livros que publicam e o mercado que atuam. Não basta escrever um livro e submetê-lo sem saber quais são as especificações, os anseios e até mesmo as restrições de cada editora. Editoras buscam e assinam contratos com autores que entendam isso. A quarta sugestão de fonte de receitas consiste de recomendações. Uma recomendação possui diversos nomes no mercado do conhecimento. Você pode ser um afiliado ou um associado, por exemplo. O fato é que pode ganhar muito dinheiro recomendando outros autores. Você pode ampliar as suas receitas não apenas recomendando livros, mas também cursos, mentorias, softwares e outros produtos e serviços que veremos adiante. Se você possui muitos seguidores ou mesmo um público menor e mais restrito, porém focado em um nicho ou um gênero específico, as recomendações talvez sejam a maneira mais simples e menos trabalhosa de gerar renda. Isso porque você se aproveita do trabalho de outro autor e ganha apenas por indicá-lo para outras pessoas. Existem dezenas de plataformas que pagam por recomendação, como o Hotmart e até a própria Amazon com seu programa de associados. Como eu sei que você segue à risca o hábito de ler, fazer resenhas de livros, além de aprimorar sua escrita, também pode virar fonte de renda. Seja você um autor de ficção ou de não ficção, você também pode ser remunerado com patrocínios. Quando você alcança um público maior, isso não apenas ajuda na venda de livros, mas também pode levar a relacionamentos lucrativos de patrocínio. Você pode obter o apoio de uma empresa de cosméticos para um livro onde ensina como se maquiar, por exemplo. Ou pode romantizar a história dos fundadores de uma empresa e ser pago por isso. Você pode ser pago para escrever livros infantis ou infanto-juvenis por empresas ou instituições que desenvolvam projetos de incentivo à leitura, por exemplo. Outra maneira de obter ajuda corporativa é vender um livro em grandes quantidades. Pense nas empresas, associações e organizações com e sem fins lucrativos que podem usar o seu livro como uma oferta para seus colaboradores, membros, clientes. Por exemplo, se você escrever um livro sobre como investir em moedas virtuais, por exemplo, você pode vender uma tiragem inteira para uma fintech ou para um banco de investimentos. As vendas de livros em grandes quantidades requerem um pensamento inovador e anterior à própria escrita. Pense nos contatos corporativos que você possui hoje. Quem você poderia contatar para falar sobre uma oportunidade de vender seus livros em massa? Faça uma lista de empresas e instituições que poderiam comprar seu livro para distribuição e comece a entrar em contato. Nunca se esqueça, a ação cria a oportunidade. Além de empresas, você pode ser patrocinado por seus leitores, casos de muitos autores que possuem programas de assinatura de conteúdo, ou pode se valer de plataformas de crowdfunding para custear seus projetos literários nos mais diversos gêneros e formatos. Se você constrói uma audiência substancial, você também abre oportunidades para fazer parceria com grandes marcas. Isso pode ser feito por meio de sua lista de e-mail, do tráfego do seu site, do número de seguidores nas redes sociais, no YouTube, do público em podcasts ou de qualquer outra forma de influenciar milhares de pessoas com frequência. Um autor que conquista um grande número de seguidores em suas plataformas também pode se beneficiar dos presentes. Os nomes podem variar, tipo recebidos, permutas, etc. No caso, você troca visibilidade e exposição por produtos ou serviços. Os valores variam e podem aumentar conforme a exposição e a frequência. De qualquer forma, é um modelo que exige que você tenha mais do que simplesmente muitos seguidores. Tenha também um alto poder de engajamento.
Na mesma linha do patrocínio, você também pode atuar como ghostwriter. Ghostwriter, ou escritor fantasma, são escritores contratados por outras pessoas para escreverem suas histórias sem aparecer. Na maioria das vezes são empresários, políticos ou celebridades sem tempo, que acabam recorrendo a um escritor profissional para poder lançar uma autobiografia como se eles mesmos tivessem escrito. É preciso levar em consideração questões éticas e financeiras, já que o autor verdadeiro irá abrir mão de royalties e de direitos autorais. Por isso é preciso cobrar corretamente e combinar tudo em detalhes antes, para não haver problemas futuros. Se você topar, há mais 3 pontos a serem lembrados. Você precisa ser capaz de desenvolver completamente uma ideia de outra pessoa, você precisa cumprir o prazo acordado e ser capaz de escrever rápido, muito rápido, pois é um mercado bastante concorrido. Você também pode gerar receitas com roteiros. Escrever roteiro é uma opção bastante lucrativa, mas é ainda mais difícil do que emplacar do que publicar um romance, por exemplo. Se você quiser seguir por este caminho, faça cursos específicos de roteiro, estude técnicas cinematográficas, de dramaturgia e siga adiante. Quando pensamos em roteiros, a tendência é pensarmos em filmes, séries, novelas, o que são grandes objetivos. Mas há oportunidades para a escrita de roteiros em diversos campos, dos curta-metragens à propaganda, dos vídeos institucionais, aos games, às histórias em quadrinhos. Para autores de ficção, escrever um roteiro original ou fazer a adaptação de um livro pode ser um caminho natural, especialmente se você conhece técnicas de estruturação. O marketing digital também criou uma enorme demanda por roteiros dos mais variados tipos, de histórias às cartas de vendas. Um passo natural para quem escreve também é ministrar cursos, dar aulas. Tudo o que você aprende pode ser ensinado. Se você possui um conhecimento que pode ajudar outras pessoas, os cursos são uma excelente opção de gerar royalties. Você pode se unir a uma escola, a um centro de treinamento, a plataformas de ensino e oferecer cursos para públicos específicos. Um curso é um produto que eleva o seu ticket médio. Enquanto um livro é um produto de entrada, cujo valor não costuma ultrapassar R$100, um curso pode custar até R$2.000. Com os cursos online, você pode alcançar alunos em todos os cantos do planeta. Há diversas plataformas que permitem que você configure os seus próprios ambientes de ensino, como o Kajabi e o WordPress. Ou você também pode se aproveitar de redes de treinamento já estabelecidas, como a Udemy e o Hotmart. Cursos podem ser presenciais ou virtuais, ou podem ser híbridos. Também podem se estender e ganhar nomes mais pomposos, como treinamento, oficina, mentoria. Para um autor de não ficção, pode ser mais fácil e natural criar e vender um curso. Mas autores de ficção também podem compartilhar seus aprendizados na escrita criativa. À medida que você aprimora suas técnicas, pode ser uma boa compartilhá-las com outros autores. Ensinar é uma maneira bastante efetiva de aprender e se aprimorar ainda mais. Um curso ele não precisa ser algo complexo, com dezenas de aulas, módulos, etc. Pode ser uma única aula em vídeo, combinada com um e-book de apoio ou um livro de trabalho, um workbook. Esses combos eles são excelentes fontes de renda e são conhecidos como infoprodutos. Mais uma fonte de renda para você. Os produtos digitais de informação, também conhecidos como infoprodutos, são uma verdadeira mina de ouro para quem produz conteúdo hoje. A maior parte deles é entregue no formato PDF, mas também pode ser em áudio, vídeo ou até mesmo outros formatos de arquivos digitais, como imagens, EPUBs, MOB, apresentações ou planilhas e documentos. Podem assumir diversas formas de acordo com seu gênero, nicho e objetivos. Alguns exemplos: relatórios ou estudos de caso, planejadores ou agendas, documentos ou apresentações técnicas, modelos pré-formatados, fichas profissionais,
workbooks, checklists para alguma ação, planilhas, áudios, vídeos. Pode ser também um pacote com 2 ou mais de qualquer um desses itens. Vamos supor que você escreva um livro de fantasia. Você pode criar um mundo e vender uma agenda personalizada ou até mesmo um PDF com um mapa desse novo mundo. Na não ficção, um produto com alto poder de vendas é combinar uma agenda ou um planner específico para o seu público-alvo com um vídeo que você ensina a utilizá-lo. Você pode vender em dobro entregando seu livro com um produto complementar, como um workbook, por exemplo. Isso aumenta o valor percebido e você pode cobrar mais caro, dependendo do seu público-alvo. Crie um workbook repleto de exercícios que ajudem o seu leitor a solucionar um problema ou conseguir o que desejam e cobre mais caro. Você pode elevar ainda mais o seu ticket médio com consultorias. Tornar-se um consultor é um passo lógico para autores que desejam ajudar outras pessoas. Criar uma mentoria, um programa de coaching, que são outros nomes para consultoria, baseado no conteúdo do seu livro, pode gerar um fluxo de receitas ainda maior. E que pode ser tão lucrativo quanto recompensador. Uma consultoria ela pode ser presencial ou pode se dar através do Google Meet, do Skype, do Zoom. Pode ser em grupo ou personalizada. De acordo com a personalização, pode chegar a valores estratosféricos na casa dos 6 dígitos. Eu presto uma consultoria de escrita criativa que custa R$8.000. Um poeta pode criar uma oficina de poesia para um público específico. Um autor de romances pode ministrar uma oficina de criação de personagens. Você conduz o cliente de maneira personalizada para que ele alcance os resultados que você e outras pessoas do seu público alcançaram. E quem presta consultoria também pode dar palestras. Quando você engaja uma sala cheia de pessoas, muitas delas querem levar mais de você para casa. Isso significa que palestras vendem livros. Mesmo que você faça uma palestra gratuita, você pode gerar receitas através da venda de livros ou de outros produtos e serviços. Sem contar que você pode levar sua carreira de palestrante para o próximo nível, sendo pago por isso. Oradores requisitados podem ganhar R$10.000 ou mais por uma única apresentação, além de ter as despesas de viagem cobertas. Você pode palestrar sozinho, em um evento exclusivamente seu, ou participar de um grande evento, de um seminário, de uma feira em seu nicho. Você pode criar seus próprios programas, alugando espaço em uma sala de conferências local ou em um hotel, por exemplo. Se você é um autor de não ficção que também gosta de falar, palestrar pode ser uma opção altamente lucrativa. Se você escreve ficção, pode criar eventos para contação de histórias e até mesmo saraus literários. Outra opção de ganhos está na publicidade. Se você possui um blog ou um canal no YouTube com um número razoável de seguidores, uma audiência cativa, você pode ganhar dinheiro com propaganda. Qualquer ambiente sob a sua gerência que gere tráfego diário e regular, ele pode receber extras ao adicionar anúncios como banners do Google AdSense, por exemplo. Você tem um trabalho inicial de configuração, mas depois disso não há mais nada a fazer, além de verificar suas receitas de tempos em tempos. Hoje, o YouTube talvez seja a ferramenta com maior probabilidade de monetizar através da publicidade. Gerar receitas através da publicidade requer tempo para a construção de audiência, mas até isso pode ser revertido com atalhos. Ao contrário do que muitos pensam, um vídeo bem feito que entrega uma solução rápida e específica dentro de um tema com alta procura, ele pode fazer o seu canal crescer da noite para o dia. Se você deseja ser efetivo com um vídeo no YouTube ou em um post de blog visando a monetização, pense em conteúdos perpétuos, que os americanos chamam de evergreen. Conteúdos perpétuos são conteúdos otimizados para buscas e que se mantêm relevantes e frescos por um longo período de tempo.
É necessário pesquisar um tema antes, ser específico e solucionar uma dor. Um dos meus vídeos mais acessados, por exemplo, ele ensina a publicar um e-book na Amazon em 5 minutos. Se você parar para pensar, um conteúdo perpétuo, ele também pode monetizar além da publicidade. Ele pode direcionar prospectos para a sua página de vendas, landing page, funil, pode gerar tráfego contínuo para o seu website e ajudá-lo a aparecer na primeira posição dos buscadores. Ele posiciona a sua marca como autoridade no assunto e conecta a sua audiência nas mídias sociais. Então, se você pensa em gerar receitas com publicidade, é fundamental pensar em conteúdos sempre verdes. Você também pode fazer o seu canal crescer associando assuntos muito buscados em um momento, os chamados Trending Topics, e relacioná-los ao tema do seu livro, independente do gênero. Você precisa ser criativo. Outra maneira de gerar receitas é com serviços. Sim, escritores também podem prestar serviço. Você já pensou em editar o livro de outro escritor iniciante? Ou fazer trabalhos como revisão ou preparação de texto? Ser um beta reader? Se possui habilidade de design, o mercado de criação de capas de livros e e-books é bem aquecido. Mas você também pode prestar serviços específicos requeridos pelo seu público. Terapeutas, astrólogos, personal trainers podem usar o livro para ampliar as vendas de atendimentos profissionais e presenciais. Os serviços fogem um pouco do modelo de royalties, mas eu os coloco aqui porque são uma opção para ampliar receitas, principalmente para autores de não ficção, dentro dos seus nichos específicos. Os serviços eles se tornam fontes de royalties frequentes, quando podem ser escalados, que é o caso dos softwares. Programas de computador e aplicativos de celular também podem ajudar a solucionar problemas do seu público e com isso gerar receitas recorrentes ou até mesmo únicas em grande escala. O SaaS, o software como serviço, ele pode se tornar uma mina de ouro de royalties e não precisa ser de serviços técnicos como hospedagem ou plugins do WordPress, por exemplo. O Jordan Peterson, por exemplo, ele desenvolveu software para ajudar pessoas que buscam soluções em sua área, a psicologia clínica. Em seu website, ele vende serviços de avaliação de personalidade e uma série de programas de escrita online que ajudam você a explorar seu passado, presente e futuro. J.K. Rowling lançou games e mundos virtuais baseados em suas histórias. As ideias estão aí, cabe a você explorá-las. Você também pode ganhar dinheiro com concursos e prêmios. Enquanto estiver trabalhando em seu romance, em seu livro de poemas ou até mesmo em seu livro de autoajuda ou de negócios, participe de concursos e antologias. Alguns oferecem prêmios em dinheiro. O valor do Prêmio CEP Nacional de Literatura, por exemplo, gira em torno de R$20 mil. Outros oferecem uma chance de ser publicado por uma grande editora. Concursos são ótimos também para saber se você está no caminho certo, obtendo feedbacks profissionais. Talvez a conta bancária não cresça, mas a carreira certamente crescerá. Mantenha-se atualizado sobre os prêmios e concursos assinando a newsletter do blog Concursos Literários. O mesmo é válido para networking. Quando eu saí de São Paulo e vim morar no interior de Minas, a primeira coisa que fiz foi buscar um grupo literário local. Isso já rendeu diversas participações em eventos e feiras de livros locais e regionais e também em eventos presenciais e virtuais. E com isso, muitas vendas. A participação em associações literárias, como a União Brasileira dos Escritores, em academias de letras locais e regionais e em grupos literários, abre portas para vender mais livros. E tudo isso vale para o networking virtual também, participando de grupos específicos do seu gênero de escrita. O relacionamento entre autores também gera convites para entrevistas, lives, podcasts e outras oportunidades de falar sobre o seu livro e sua obra com o público de terceiros. Por fim, a última sugestão para fazer dinheiro como escritor independente é como
freelancer. Enquanto você trabalha no seu livro e precisa pagar as contas, talvez você possa encontrar trabalhos que requeiram as suas habilidades na escrita. Além de remuneração, trabalhar como freelancer também vai te ajudar a aprimorar e desenvolver a sua própria escrita. De uns anos para cá, surgiram uma infinidade de sites para quem oferece serviços profissionais e é remunerado por projeto, sem vínculo empregatício. Plataformas como Workana, Fiverr, 20 Pila, Redaweb, GetNinjas, Best Freela oferecem trabalhos de escrita criativa, acadêmica e promocional. São os melhores sites para vender seus serviços como ghostwriter, roteirista de games, de história em quadrinhos, de carta de vendas, de redação, de edição, de revisão, preparação de texto, de leitura beta. Outra maneira é através de uma pesquisa online. Digite "procura-se escritor" no Google e se surpreenda com as oportunidades. Quanto mais criativo você for nos termos usados na pesquisa, mais chances você tem de descobrir oportunidades ocultas. A pesquisa também funciona usando os mecanismos de buscas avançadas das redes sociais. Procure por revistas em busca de ensaios, de contos ou crônicas. Existem muitos blogs e publicações online que pagam para você escrever histórias, artigos e posts, e certamente uma grande oportunidade para experimentar escrever sobre assuntos diferentes e aprimorar sua escrita. Se você deseja ser remunerado pelos serviços de escrita, trabalhar como freelancer é uma ótima opção. No entanto, é um trabalho como qualquer outro. Requer disciplina e compromisso com prazos. Livre-se do medo de experimentar coisas novas, abra sua cabeça e descubra outras maneiras de gerar receitas. Bom, vamos falar das plataformas que vão depositar dinheiro na sua conta. Um dos maiores erros no meu início de carreira foi concentrar meus livros na Amazon. Como ainda era algo novo e com pouca concorrência, valeu a pena por alguns anos. Mas isso me cegou para algumas outras oportunidades na época. E me cegou, inclusive, para a própria ameaça que a Amazon representava. Os preços foram parar abaixo do chinelo. O número de títulos pulou de 3 mil a 200 mil em poucos anos. E meu sonho de viver da escrita quase foi por água abaixo quando a Amazon passou a vender outros produtos além de livros no Brasil. De um mês para o outro eu vi meus ganhos com royalties no KDP despencarem 70%. Lição aprendida, passei a estudar outras formas de gerar royalties com meu conteúdo. E não apenas recuperei meus ganhos, como superei a própria Amazon nos tempos áureos. No ano passado eu faturei 15 vezes mais em minha loja própria do que no KDP. E ainda abri um leque de fontes de royalties com outros canais. Eu vou citar também canais que eu não uso, mas que você pode explorar para aumentar o número de torneiras. Como eu disse no início da aula, foque em ampliar as suas receitas mensais de forma gradativa. Estabeleça a sua meta e trabalhe com afinco para alcançá-la. O objetivo desta parte é de apresentar todas as plataformas nas quais você pode receber royalties, mas eu vou indicar outras também que, mesmo que não gerem royalties mensais, podem ampliar suas receitas e alavancar sua carreira. O fato é que há muito mais coisa escondida por aí capaz de remunerar a sua escrita. Então, eis as principais plataformas para gerar royalties na prática e mais alguns achados.